Algumas pessoas serão removidas. Olha lá. Oxe, Ó, começou. Eu acho que tinha alguma autorização pendente de alguém aí. Mas agora começou a gravação. Bom, vamos lá. Então, na aula de hoje, a terceira aula, dando continuidade à disciplina, nós vamos falar da cultura do milho. Tem lá as referências, tem o material que eu deixo para vocês lá na área do aluno, no site, na área do aluno da escola. Vocês vão tirando as dúvidas durante a aula, quem quiser depois da aula ou por e-mail, fiquem à vontade. Mas é legal que durante a aula abra o microfone, sempre que quiser, porque a gente, muitas vezes a dúvida de um já é a mesma dúvida de mais pessoas, tá? O milho, no Brasil, ele é de grande importância, talvez não, né? Juntamente com a soja, é a principal cultura anual do Brasil. É importante para a pecuária, importante para a economia, importante para o lado social, né? Quando a gente diz lado social, o que que é? É fonte de renda para muitos produtores, porque o milho nós temos grandes e pequenos produtores, não é algo exclusivo das fazendas grandes, não, nós temos aqui na nossa região mesmo, a gente vê muito pequeno produtor de milho. Então, essa importância social, né, de poder gerar renda para aquele morador do campo. Importância para a pecuária, como ração para gado, suíno, ave, de maneira geral. Importância econômica e principalmente na forma de alimento. Apesar que a maior parte da produção de milho é para uso animal, uma média aí de 20% somente é para consumo humano e 80%, uma média para consumo animal. Para consumo humano, pipoca, maisena, na época de festa junina, né, a gente começa a ver os curau, pamonha, enfim, faz parte da culinária do brasileiro o milho, nas suas diversas formas, né? E a pipoca, o milho para pipoca é milho também, tem algumas diferenças, é um milho específico, né? Porque quando o produtor ele vai cultivar, ele já sabe para quem ele vai vender, né? Se ele vai produzir para farelo, ele tem um ponto de colheita, se ele vai fazer para ração, para culinária, para pipoca, ele tem um ponto de colheita e uma cultivar a ser plantado, né? Que é o milho de pipoca? Qual que é a diferença dele? O milho da pipoca, olhando, ele é parecido com o de canjica, né? Mas ele tem uma grande quantidade de água dentro do milho da pipoca, do grão. Ele tem uma grande quantidade de água. Pegou a mensagem lá da escola, está disponível sim a apresentação. Se não colocou, eles vão colocar lá agora, mas vai ficar disponível. Então, como eu estava falando, a diferença do grão do milho de pipoca é que ele tem um grande teor de água e a casca dele é muito dura com relação aos outros milhos, né? Que nem se pega lá o milho verde, tem aquela casquinha molinha, né? Mesmo antes de cozinhar, ele tem aquela casca mole. O milho de pipoca, ele é duro e tem muita água dentro. Então, quando você coloca na panela aquela água que está dentro, começa a evaporar a ponto de romper a casca dele, o tegumento, a casca, e o amido, quando ele explode, ele vira um isopor, que é a pipoca que a gente conhece. Então, é um milho específico, né? Mas a maior parte, 80% da produção, é para ração, para consumo animal. Dos 20% se divide para toda essa cadeia alimentar, salgadinhos, né? Fandangos, que está aqui na foto. É milho. Milho. A maioria do milho no alimento hoje é milho transgênico, que são variedades cultivares, onde elas são resistentes. O milho BT, ele tem uma proteína de uma bactéria, o Bacillus thuringiensis,
e é prejudicial, uma bactéria de solo, o bacillus, e essa bactéria ela tem um gene, uma proteína, né, que é codificada pelo gene, tem uma proteína que ela é nociva, ela é inseticida para algumas espécies, não para todas, mas para as principais da soja, lagarta, broca. Então, o milho transgênico, ele é muito mais produtivo com relação, principalmente naquelas áreas onde tem grande ataque de pragas, o milho transgênico ele acaba sendo muito mais vantajoso. E com relação à segurança alimentar, eu dou a minha opinião particular de que eu não tenho medo algum, que eu não tenho receio algum em consumir milho transgênico, e quem não topar consumir vai ter que tirar do cardápio muitas refeições, né? Quando você colocar lá a margarina, o óleo, a maisena, é tudo com milho transgênico, né? Que o benefício é muito maior. E hoje também está bem na moda, cada vez mais, né? Não é moda, mas é um novo mercado do etanol de milho. Usinas de produção de etanol através de milho estão cada vez mais ganhando seu espaço, né? O milho tem, para essas usinas, tem safra o ano inteiro. Então, nós vamos falar um pouquinho disso adiante. Grande aliado ao produtor de soja de inverno e algodão, o milho safrinha. Então, o produtor planta soja, milho, algodão e volta mais uma safra de milho, que é o chamado milho safrinha. Qual que é a diferença da safra e safrinha? Porque é legal falar, é legal vocês terem isso em mente, né? Nós que somos da área. O que é a diferença quando fala safra ou safrinha? É utilizado mais para o milho, mas na soja também tem safra e safrinha. Safrinha se refere àquela safra fora do. Safrinha é aquela safra onde o plantio é realizado fora da época padrão, fora da época recomendada. Bem dizer, qual que é a época de plantio das culturas anuais, seja soja, milho e algodão? É a época de chuva, né? Vamos falar na nossa região aqui, a partir de novembro, outubro, novembro, dezembro, é a época da chuva. Então, a época da chuva é a época ideal para fazer o plantio da cultura anual, plantio de grão, é a época ideal. E aí, se as três é ideal, vamos falar só milho e soja, vamos deixar o algodão. Se o milho e a soja têm como melhor época de plantio o verão, né, que é setembro, outubro, que é a partir de outubro, novembro, é a época chuvosa, vamos falar assim. Se os dois têm essa aptidão, né, essa recomendação de que seja plantado no final do ano, na época chuvosa. Então, você tem que escolher por um. Qual que o produtor prefere plantar no final de ano? A soja. Ou seja, jogou o milho para a segunda safra. Então, a primeira safra é soja, que é aquela no final do ano, período chuvoso. A segunda safra é o milho. Essa segunda safra é chamada de safrinha, né? Ela não é que ela é mais curta, não é que ela é menos produtiva, a questão é que ela está mais sujeita a riscos do clima, a faltar chuva, a ter um calor excessivo, principalmente ao déficit hídrico, a falta de chuva. Então, por que joga o milho para frente? Porque a soja geralmente remunera mais do que o milho. Se remunerar mais que o milho, você vai querer correr menos risco com a soja. Se for ter uma perda de um veranico na falta de chuva, é melhor ter no milho. Então, se faz dessa maneira. Então, quando chama milho safrinha, na verdade é o milho de segunda safra. É, na verdade, a segunda safra do produtor. Ele plantou soja, final do ano, a época do chuva. Colheu ali em fevereiro, abril, planta o milho safrinha. Por isso que a safrinha é a segunda safra do produtor. Então, ela corre um certo risco de ter déficit hídrico e, com isso, ter a safra alongada, né? Uma cultivar que dura aí 110, tem um ciclo de 110 dias, por exemplo, pode levar 130 dias
Por quê? Porque ela teve condições desfavoráveis do clima e isso aí estendeu o ciclo da planta. Tá? Então é isso, quando fala consórcio, soja e milho safrinha, poderia ser soja safrinha. Se o produtor escolher plantar no fim do ano, na época chuvosa, o milho, vamos falar que esse ano o milho está remunerando muito mais, o custo tá legal para plantar milho, então ele resolve plantar milho no final do ano, na época chuvosa, a partir de outubro, novembro, e vai plantar a soja lá em abril. Então, a soja é a segunda safra, a soja é a safrinha. Mas, via de regra, a soja é safra e o milho é safrinha, que é a segunda safra, tá? Então, só para a gente ter isso claro, porque é muito usual a gente ouvir isso, né? Safra e safrinha. Então, a diferença é essa, a época de plantio. O Brasil é o terceiro Nós maior. plantamos milho lá na Embrapa dia 17 de dezembro. 17 de dezembro. Então, mas é para produção de quê? De semente, de grão? É para venda? Para a gente fazer o trato do gado, né? Aqui atrasou, choveu, aí parou, aí não dava para subir lá na área. Aí a gente plantou, começou dia 17, mas ontem a gente ainda estava plantando, que acabou as sementes. A gente vai ter que esperar chegar mais para acabar a roça. E depois do milho, planta o quê? Só planta milho lá. Ah, Não tá. planta soja. Então, vamos falar, tem só safra, né? Safrinha não existe, porque é só safra, né? Qual E a gente fez um experimento. Na segunda, a gente plantou milho, passou com uma máquina, a plantadeira com milho, e outra com capim. Vai plantar os dois juntos para ver qual que, se tem alguma briga, qual que desenvolve mais, se o capim vai atrapalhar o milho, ou o milho atrapalhar o capim. Sim, sim. É mais para fazer ensaios, né? Testes, experimentos, né? Mas o outro milho eu vou esperar ele crescer, eu pretendo comer se as lagartas deixar, porque as lagartas já estão comendo, cada uma bitela. Né? Nesse ciclo de vegetativo, de chuva, que elas estão crescendo, ela está mais molinha, as lagartas atacam, né? E tá passando o veneno tudo, mas não tá ajudando muito. Porque não tem como passar muita coisa também, né? Não tem. Cultivar da Embrapa mesmo que vocês plantam. Qual, aqui em São Carlos, na fazenda? Lá na estrada do 29. Estado 29, na Lá Santa na Canchinha. Elisa, Canchim. Bom, então é isso, legal, legal. O Brasil é o terceiro maior produtor. Oi. Ô, professor. Ô, Lu. Hoje em dia, igual a Aline falou, que tem bastante lagarta, né? Hoje em dia não compensa mais comprar esses milhos transgênicos que já vem com proteção a híbrido, a Roundup, a lagarta, essas coisas, porque senão gasta muito com insumo, inseticida. Sim, sim. A maioria do milho nosso hoje, eu não vou saber, eu não vou arriscar dar um chute em porcentagem, mas a maioria do milho é o transgênico, é o BT, resistente à lagarta. Ele não é resistente, ele mata a lagarta, ele tem uma proteína nele, foi inserida, e ela mata a lagarta, compensa. A maioria dos produtores optam hoje, assim como a soja, né? Optam pela transgênica. A competitividade é muito maior. Tem muito produtor que não coloca isso na ponta do lápis também, né? Eles querem convencional, só que o que gasta de insumo acaba gerando, dobrando, né, o valor no final da safra. Isso, exatamente. O custo é bem maior. Até a gente ouve dizer de produtor que seria correto receber mais se plantar o milho convencional, assim como a soja também. Primeiro, né, o cara fala assim, pô, o meu cultivo não é transgênico, então poderiam pagar mais no meu milho que não é transgênico. Para aquele mercado que não quer consumir transgênico, a gente sabe que tem, né? Tem um pequeno mercado para isso, para aqueles pessoal que não quer consumir o transgênico. Só que também não querem pagar mais por isso. É a mesma coisa que o orgânico, né? Tem gente que quer comer orgânico, mas não quer pagar mais e quer um fruto bem grandão, né? O que é o hábito
do brasileiro alimentar querer, por exemplo, fruto, né? Vamos falar uma maçã. Eles querem uma maçã barata, bonita e desse tamanho. E não quer Isso. E não quer defensivo. Isso não tem como. Se for na Europa, os produtos orgânicos são, assim como no Brasil, são feinhos, miudinhos, cheios de mancha, talvez não tão suculento igual os outros frutos. Mas por quê? Porque lá eles têm a consciência. Você quer orgânico, você vai consumir algo de aspecto desfavorável. No Brasil, quando você põe uma coisa orgânica, o pessoal reclama que está feio, que não quer. Então, tem que ter defensivo. Ou muda o hábito alimentar, né? Você põe lá uma laranjinha orgânica e uma laranja que tem o trato convencional. Qual que eles vão? Eles vão na que tem um trato convencional, porque é bonita, grandona, mesma coisa maçã. Vai pegar uma maçã que é orgânica, feinha, agora pega uma maçã que tem um trato convencional, vai pegar uma maçãzona. Então, é a mesma coisa o milho. Para o produto, o milho olhando em si é igual, tudo bem. Mas o produtor vai pagar mais caro, o custo de produção dele vai ser mais alto, e o preço que o mercado vai pagar é o mesmo. Então, se esse pessoal que não quer consumir transgênico fala assim, não, continue produzindo sim, exatamente, e eu te pago o dobro, aí o produtor ia produzir o convencional. Mas não, ele quer um convencional e pagando o mesmo preço. Isso não existe. Não tem como. Inclusive, os próprios sementeiros, né, as empresas que vendem sementes, quase que você nem encontra. E não seja transgênico. Um colega meu foi plantar esse tempo atrás, ele me procurou para plantar, até porque era um pediram para ele plantar um que não seja transgênico, e ele foi procurar nas revendas aí, você não acha semente de milho que não é transgênico. Ninguém compra, ninguém paga o custo de produção quase que dobrado. Mas é isso aí que você falou, compensa sim o transgênico, sem dúvida. É o grande mercado nosso, é o milho transgênico. Sim, você citou o caso, o exemplo da maçã aí, igual você pega, se eu não me engano, a Argentina é a maior produtora de maçã no mundo aí. Você pega aquelas maçãs argentinas que tem mercado, pelo amor de Deus, é um espetáculo. Então, diferente das nossas, a gava, comum. Bem. É isso aí, é o trato que dá, né? O fruto. Na verdade, não existe fruta, né? Fruta é quando vai para a prateleira, porque a planta não produz fruta, a planta produz fruto. Só que quando põe na prateleira do mercado, vira fruta. Mas é fruto. Então, eu falei, é o trato que dá no fruto, por isso que fica daquele tamanho. Então, olha lá, a produção, aqui o que eu disse, o milho primeira safra é na época da chuva, milho segunda safra é lá em abril. Então, vejam a diferença. O milho segunda safra, 74... aqui está uma estimativa de junho de produção de milho no Brasil, 100 mil toneladas de grãos de milho. 100 mil toneladas de milho. Veja que aqui de 100 mil, 74 mil é de segunda safra. Ou seja, então, não é porque é segunda safra, não é porque é safrinha, que ela é menos importante, que a produção é menor. Não, pelo contrário. Então, às vezes gera essa dúvida na cabeça, muita gente acha que o safrinha é pouca produção, que o safrinha não é importante. Não, olha aqui no milho, o milho safrinha, segunda safra, corresponde a 75% da produção de milho hoje é safrinha, né? E por quê? Porque na safra eles estão plantando soja. E depois da soja planta o milho safrinha. Então, o maior produtor. Essa terceira safra de milho aqui é lá no norte, quase que nem representa nada, tá? Então, olha lá, milho primeira safra, vamos considerar aqui em São Paulo. Você planta na época da chuva, outono, novembro, dezembro, e colhe a partir de março. O milho, segunda safra, São Paulo, você planta aqui, ó, já está acabando o período chuvoso, fevereiro, para colher aqui no outono e inverno, né? Então, essa que é a diferença. Primeira safra, você planta no período chuvoso. Segunda safra, você planta depois que a chuva foi embora.
O milho é antigo, aqui está 7.300 anos, mas tem relato aí de 10 mil anos de existência da espécie de milho. Mas olha o tipo de milho que era do centro de origem, né? Onde ele surgiu. Esse aqui não podemos nem falar de milho, né? Aí o que foi melhorando assim? O melhoramento genético, né? Aqui já é o melhoramento genético que a gente conhece hoje, né? Com pesquisa, com os equipamentos, com conhecimento de genética, de fitotecnia, mas aqui é o próprio melhoramento que o homem foi fazendo, vamos dizer assim, sem querer. Quando os nossos primitivos começaram a ver que esse milho era melhor, deixaram esse de lado. Aí começaram a ver que esse milho era maior, deixaram esse de lado, e assim foram fazendo um melhoramento genético, meio que sem querer, e hoje nós temos uma grande, inclusive a Embrapa, um grande centro aí de pesquisa lá em Minas, um grande centro de pesquisa de melhoramento genético. Então, essa é o grão, é a semente do milho. Então, veja que a boa parte dela é o endosperma, que é o amido. Aqui tem o cotilédone, que vai abrir, o pericarpo é a casca, né? A plúmula é onde vai sair a primeira folha, e a radícula é onde vai surgir as raízes. Então, é assim, ó, a radícula é a primeira a surgir. Então, ela desce, e para o lado de cima começa a sair as folhas através do coleótipo, que é onde encontra o caule com a raiz. Então, ela nasce nesse sentido, né? As raízes vão descendo e vai empurrando a semente para cima. É uma monocotiledônia. Então, como que forma a semente do milho? Ela é uma planta monóica, ela tem tanto a parte masculina, hermafrodita, né? Ela tem tanto o órgão masculino e feminino na mesma planta. Então, aqueles cabelinhos que a gente vê, na verdade, ele é chamado de estigma, e esse cabelinho é o que leva o pólen lá para a parte feminina da planta, que vai ser o ovário, aonde o óvulo, o ovário, aonde vai ter o óvulo. O que é o óvulo? É a semente, tá? Então, ó, essa parte é a parte masculina, que é aquela boneca que a gente chama lá em cima, né? Falar, tá saindo a boneca. Não, minta, a boneca é aqui. Tá saindo caramba. A gente fala que tá surgindo lá em cima, a parte masculina, tá apontando. Hã? Pendão. Pendão. Isso aí, obrigado. Obrigado. O João falou, né? Obrigado, João. O pendão. Então, a gente vê o pendão saindo lá em cima, é a parte masculina, que vai liberar o pólen. E quando está formando a boneca, que a gente chama de boneca, é quando a espiga começa a soltar esses cabelinhos, que são o estigma, então o pólen cai no estigma, que vai lá no ovário formar o óvulo, que é a semente. O sabugo é chamado de rax, e aqui é a formação, depois lá na frente eu vou voltar a falar, mas quem sabe dizer quantas fileiras de milho tem uma espiga? Quem sabe dizer? Vamos lá, nossa pesquisadora da Embrapa. É número par, sempre. Ou são 10 fileiras, ou são 12, ou são 14, exatamente por conta dessa formação a formação aqui do sistema de feminino, que ela libera do eixo floral, ele libera sempre em número par. Então, levanta esse sistema, esse eixo com esse eixo, sempre em número par. Então, a espiga sempre vai ter número par de fileira, vai ser 10, 12, 14, pode chegar a 16 fileiras, uma espiga de milho. E quantos grãos? Se não acertaram quantas fileiras tem, quantos grãos? Quem vai saber falar? Quantos grãos tem uma espiga de milho? Ninguém chuta? Chuta aí, alguém? Eu só sei comer, viu? Nunca parei para contar, não. Chuta? Chuta? Vixe, não tem como.
Quem chuta? Chuta, gol? O André falou 1.000. Não, é menos. Quem dá mais, quem dá menos? É menos, mas assim, não sei quanto, mas é menos. 999 é menos de 1.000. Não. Uns Vai. 100 e pouquinho. Uns 100 e uns quebradinho. Um pouquinho mais. Esses quebradinhos que eu falar. O Lucas já falou no número mais preciso, ó. 150. Professor, Aí, começou a acertar, ó. O André, depende do tamanho. Tudo depende, né? O tamanho da espiga, ó. Vamos falar uma espiga normal. É isso aí, fica por volta aí de 400 a 800 grãos por espiga. Por espiga. Depende Nossa, do então eu tamanho. como, hein? Então é isso aí. Tem em média 14 fileiras. E aí, 42 grãos. Quase acertou, André. 40, vamos por aí, 40 grãos por fileira. Uma média de 14 fileiras por espiga, tá? Então agora vocês sabem, cara. Essa parte aqui é a inflorescência masculina que derruba o pólen em cima aqui do estigma. Então aqui é o estigma que vai formar que vai lá no ovário, vai formar o óvulo que vai formar. Então cada grão é um óvulo, cada grão dentro da espiga é um óvulo. Cada estigma forma um grão. Esse estigma vai formar um grão, esse estigma vai formar um grão. Então, cada um desse cabelinho, desse fiozinho, desse estigma, forma um grão, porque ele é o caminho do pólen até o ovário, que é o grão propriamente dito, tá? Plantio do milho, aí ele fica por volta de 5 centímetros de profundidade, o adubo de 10 a 15, na aula passada alguém me perguntou disso aí, 5 centímetros de profundidade, a recomendação, o adubo mais 5 centímetros, né? 5 centímetros longe da semente, ou seja, 10 centímetros da superfície do solo. Isso as plantadoras fazem de maneira convencional. Quem falou mesmo na semana passada aí que planta, que um vai jogando o adubo e o outro vai jogando a semente e plantando com o pé? Quem falou? Depois da aula? Foi eu, professor. João, é isso aí, João. Você falou que seu irmão vai na frente jogando adulto, você vai atrás jogando milho e cobrindo com o pé, né? Positivo, hein? Isso aí. Então, ó, dá certo, porque dificilmente você vai encostar a semente no grão, porque não pode encostar, né? Tem que ficar uns 5 centímetros distante, porque o adubo, ele tem um poder hidrófilo, ele puxa a água. Então, e não tem água nenhuma. Então, o adubo em contato com a semente, ele vai puxar a água da semente vai danificar a semente. Quando eu falei lá atrás do milho da pipoca, que ele é um milho que ele tem muita água dentro, o pericarpo, a casca é muito dura, então aquela água lá dentro vai evaporar dentro do grão, vai estourar a casca, o amido vira. E o piruá? Por que o piruá não estoura? Esqueci de fazer essa pergunta. Quem que é o piruá? Aqueles milhinhos que fica dentro do saco de pipoca lá, da bacia de pipoca e não estoura. Por quê? Quem me fala? Eu já expliquei por que estoura e por que então não estoura. Alguns. Vamos? Porque não tem água, professor? Pode ser, porque não tem água, uma das respostas é essa. Ou porque não tem água demais. Pode ser. Porque eu ia falar água. isso, ele tem água demais. Isso. Porque ele pode ter muita água ou água demais. E o outro motivo que não estoura? Porque o pericarpo tem um ferimento, está trincado, está rasgado, tem um furo, então ele não forma essa pressão dentro do grão e o vapor vaza sem explodir. O vapor da água sai de dentro sem explodir.
O André falou, é milho ruim. O milho de melhor qualidade, com certeza, tem uma pipoca melhor. É um milho melhor, tem um pericarpo, uma casca melhor ali. Então, plantio de milho está relacionado com umidade, temperatura, radiação solar e fotoperíodo. As regiões com maior produtividade e rendimento no Brasil são essas que estão em vermelho escuro. Quem sabe dizer a produtividade boa do milho para o Brasil? Quanto produz o milho por hectare? Quantas toneladas? Quem fala? Cadê a nossa pesquisadora de milho aí? Quanto produz o milho por hectare? Se eu fizer a pergunta da cana, todo mundo responde, né? Então é mais um motivo para vocês ouvir a aula do milho. O milho bom aí produz por volta de 10 mil quilos, tá? 10 toneladas. Esses aqui em vermelho escuro, ó, produção de 8 a 12. O vermelho mais clarinho de 6 a 8. Mais clarinho ainda de 4 a 6. Então veja que as regiões onde o milho produz mais, ó, tá aqui no Paraná, Mato Grosso do Sul e Tocantins, e aqui no norte de Minas e na Bahia, são os melhores lugares, tá? Plantio, então, é época de semeadura, como eu disse, a umidade é fundamental para o milho, então, a melhor época de semeadura é aquela onde tem mais água, e o período, e coincidentemente, aonde tem mais água, são nos dias mais quentes, né? Nos dias mais longos e quentes, que são os dias do verão. Então, quando você coincide água, um dia quente e comprido, é o ideal para o milho, tá? Então, principalmente na fase de enchimento de grãos, alta disponibilidade de água, radiação solar e temperatura é o mais favorável para o milho, tá? Então, o planejamento, o ciclo aí tem de 120 dias, então, quando for fazer o plantio, já tem que estar tudo planejado, ninguém começa a construir nada sem ter o planejamento de quanto vai ficar a sua obra, não é verdade? Ninguém começa uma casa sem ter o orçamento pronto. Então, você plantar qualquer cultura, né? Você já tem que ter escolhido a sua semente, planejamento da chegada da semente, mais próximo possível do plantio, porém, sem risco de que atrase o seu plantio, porque o mais perto, porque armazenar é um risco. O melhor lugar para você deixar armazenado é lá na revenda, é lá no vendedor da semente. O melhor lugar para você deixar armazenado. Então, você tem que ter um planejamento muito certo de quando você vai plantar, para te fazer a entrega da semente o mais perto possível do seu plantio, mas sem correr risco de atrasar o seu plantio. Já tem que estar tudo planejado, a sua quantidade de plantadeiras, de colheitadeiras, de adubadoras, e os insumos já devem estar comprados, né? Enfim, é um planejamento necessário para qualquer cultura. Escolha de cultivar. Então, como eu disse lá no começo, depende do que você vai fazer com o seu milho, qual é o seu mercado, quem vai querer comprar, qual que é a finalidade do milho que você vai plantar na sua região, para que você vai vender. Você vai vender para ração, você vai vender para culinária, você vai vender milho verde, você vai fazer silagem. Então, depende, primeira coisa, disso, para a sua finalidade. Quando você vai plantar um milho de safrinha, isso eu não falei lá atrás, o milho de safrinha é diferente do milho de safra. Então, você vai plantar o quê? Safrinha ou safra? Você saber cultivar que você vai plantar. Qual é o nível tecnológico? Você trabalha com irrigação, você vai fazer um plantio, você vai fazer uma adubação de cobertura. Metade da produtividade, metade do resultado está na escolha da semente. Isso tudo restante é 50%. A escolha da semente já garantia de 50% da sua produção, tá? Então, quando a gente fala com variedade ou híbrido, na verdade, a gente trabalha com híbrido no milho. O que é variedade? Variedade é quando ocorre
quando você planta o seu próprio grão que você produziu, você está plantando uma variedade, porque é um cruzamento entre a própria planta, ou um cruzamento natural entre as plantas vizinhas. Então, esse cruzamento, por motivo genético, ele não herda as características da planta mãe e pai. Quando você deixa cruzar naturalmente, você não tem garantia que os filhos vão ter aquela mesma característica, né? Vamos falar assim, cruzou um pai e uma mãe, aí você deseja que saia com a beleza da mãe e a força do pai. Aí você vai ver, nasce com a força da mãe e a feiura do pai. É a genética. Às vezes, o cruzamento não é garantia que os filhos vão herdar. Então, a variedade de milho é nesse sentido, são cruzamentos espontâneos. O milho híbrido, ele é produzido pelas empresas de semente e são através de cruzamentos de linhagens puras, linhagens que os seus filhos têm garantia daquelas características, por exemplo, de produtividade e resistência à seca. Então, seus filhos vão ter essas características, porque as linhagens cruzadas para obter o milho híbrido, eles são linhagens já garantidas. Então, as plantas têm mais vigor, são plantas mais produtivas, elas têm as características desejáveis, são mais homogêneas, tá? Quando é cruzamento natural, ou seja, quando não é semente comprada, resumindo, é isso. Semente comprada é semente de milho híbrido. Semente que você produz ou que você compra do vizinho, sem certificação nenhuma, é uma variedade com cruzamento natural. Elas são mais rústicas, são mais resistentes, porém, elas não respondem à aplicação de insumos, elas são menos produtivas, não são uniformes, mas para quem vai produzir com baixa tecnologia, quem vai produzir uma quantidade pequena para uso próprio, pode usar a semente própria que ele mesmo produziu. Né? Agora, produtores grandes, altamente tecnificados, né? com irrigação, com sistema de nutrição, com altas tecnologias, com certeza vai plantar o milho híbrido, tá? Campo de produção de semente, então, assim, por isso que faz as linhagens, por isso que semente é cara. Os campos de produção de milho, eles produzem poucas sementes. Vejam aqui, ó, aqui, essa rua aqui, ó, ela vai funcionar como a linhagem que tem que vai ser o macho no cruzamento. E essas aqui são cortados, né? Cadê o pendão dessas ruas aqui? Foram cortados, foram eliminados, por isso que semente é cara, porque teve que passar aqui, ó, eliminando o pendão, para não correr risco do pendão dessas aqui fecundarem essas plantas. Então, essas plantas aqui deverão ser fecundadas por essas ruas. Então, esse cultivar macho tem uma característica desejável e essa variedade macha tem as características desejáveis, essas variedades fêmeas têm as características desejáveis. Então, cruza a característica desse macho com a característica dessa fêmea e vão ter milho híbridos, que aqui já são uma linhagem macho, uma linhagem fêmea, aí vão ter o milho híbrido com as características favoráveis do macho e da fêmea. Então, por isso que corta o pendão, que é a parte masculina dessas ruas do meio, para que não haja perigo da parte masculina fecundar ela mesma, a chamada autofecundação, ou fecundar essas ruas do lado. Então, o pai tem que ser esse cara dessa rua aqui, e as mães essa aqui. Então, por isso que semente é caro, por isso que o produtor é inviável ele produzir a própria semente dele. Veja aqui, ó, o milho variedade, plantas desiguais, milho híbrido, plantas homogêneas. Então, quando você olha uma plantação dessa aqui, vejam que as folhas têm
a mesma arquitetura. Veja que o milho está exatamente, a espiga está exatamente na mesma altura, ou seja, todas elas saíram na mesma folha, no mesmo ramo, no mesmo nó do caule. Então, isso aqui é milho híbrido. Qual que é a vantagem? Todas, né, para colheita, por exemplo, isso aqui, essa homogeneidade na colheita é altamente favorável. Aqui, todas as espigas têm o mesmo número de grãos, provavelmente, uma da outra. Então, é altamente tecnológico o milho híbrido. Densidade populacional. Padrão para silagem de 0,7 a 1 metro entre linhas, né? População de 50 a 70 mil plantas por hectare. A partir da década de 70, com os milhos híbridos, tem permitido aumentar a densidade, plantar mais plantas por metro quadrado. É o seguinte, você consegue ir reduzindo o espaçamento até certo ponto. Quanto mais você reduz o espaçamento, melhor. Toda lavoura é assim. Você reduzir o espaçamento, você vai ter mais plantas por metro. Vai produzir mais. Porém, chega uma hora que a competição entre plantas torna-se mais prejuízo do que aumentar o espaçamento. Que nem vamos falar, cana, a maioria conhece cana. Cana, ela aumenta, em média, 5% para cada 10 centímetros que reduz o espaçamento. Vamos falar assim, você reduziu de 1,50 de espaçamento para 1,40, você aumenta 5% da produtividade. Você reduz de 1,40 para 1,30, você aumenta 10% da produtividade. De 1,30 para 1,20, mais 5% de produtividade. De 1,20 para 1,10, você começa a perder. Menos de 1,10 de espaçamento na cana, você começa a perder, ao invés de você começar a ganhar. Então, de 1,50 para 1,40, você ganha, para 1,30, para 1,20, você ganha. Chegou a 1,10, você perde. O milho também é assim. Tem um espaçamento que você vai lá, você põe 5 plantas por metro quadrado. Você está ganhando. Põe 6, você está ganhando. 7, 8, você está ganhando. Você põe 9, você começa a perder. Por causa da competição, por conta que uma planta começa a matar a outra. Então, fica nessa média aí, de 50 a 70 mil plantas por hectare. Redução de espaçamento, aumenta o rendimento de grão, como eu falei, conforme até um certo ponto, você vai aumentando o rendimento de grão. Melhor controle, o rendimento, a eficiência de utilização de luz e de nutrientes. Melhor controle de planta daninha, reduz erosão, melhor qualidade de plantio, maximização do uso das plantadoras, enfim, você reduz o espaçamento de 50 para 60 mil plantas, você vai ter maior produtividade, mas até um certo ponto. Reduziu demais, você começa a ter dificuldade para cultivar, dificuldade para colher, começam a aparecer doenças por conta de plantas mais próximas, têm mais umidade, elas ficam um ambiente mais sombreado. Ambiente mais sombreado, isso também não é exclusividade do milho, para qualquer lavoura. Ambiente mais sombreado tem mais umidade. Quanto mais umidade, mais fungo, mais doenças aparecem. Então, aí você vai falar, mas quando eu planto 50, quando eu planto 70? Depende da cultivar. E por que disso? Por conta da arquitetura foliar. Vejam aqui, essa cultivar tem folhas abertas. Essa cultivar tem folhas fechadas. É óbvio que essa aqui, você consegue, você tem que plantar no espaçamento maior. Essa aqui, você pode plantar no espaçamento menor. Veja aqui, o espaçamento. Aqui você pôs uma fileira a mais, folhas abertas, 3 fileiras. Folhas fechadas, você conseguiu pôr 4 fileiras na mesma. Depende da cultivar, depende da época de plantio que você vai fazer. Por que fala que folhas, o menor espaçamento aproveita melhor a luz? Mas quanto mais planta, não vai fazer mais sombra? Não. Quanto mais planta, você aproveita melhor. Olha aqui, aqui com menos espaçamento, você está desperdiçando luz solar. Você tem um espaço aqui, você não está aproveitando a luz. Olha, com espaçamento maior, não sobra espaço sem aproveitamento de luz. Então, a interceptação radicular, o aproveitamento da luz é muito maior nos menores espaçamentos, tá? Então,
como eu disse, a arquitetura da planta. As cultivares antigas, elas tinham as folhas abertas, e as cultivares modernas, elas têm folhas eretas, né? São plantas de porte menor, as antigas são plantas mais altas. As antigas são folhas abertas, planas, as novas são eretas. As mais antigas têm maturação mais tardia, um ciclo maior, as modernas têm um ciclo menor, mais precoce. Aqui, folhas de cultivares mais antigas e folhas de cultivares modernas são mais eretas. Temperatura ideal de 10 a 42, limite, né? Abaixo de 10, acima de 42, não dá para cultivar, tem prejuízo muito grande no milho. Mas veja aqui, ó, condições ideais entre 25 e 30 graus. À noite, não, a mínima durante o dia não pode ser menor que 19, à noite não menor do que 12, e à noite não maior do que 24. Mas essas condições são totalmente encontradas aqui no nosso país, na nossa região, tá? Para florescimento e maturação, maior que 26 e menor que 15 atrapalha, tá? Então tem que estar entre 15 e 26 para produção de pólen. 32 graus é o limite. Como que eu faço para manejar essas temperaturas? É a época que eu vou plantar de acordo com a minha latitude e longitude. Necessidade de água, o ciclo necessita de 600 milímetros de água, o ciclo, vamos falar de 120 dias, o ciclo de milho, depende aí de 600 milímetros de água, sendo que a fase de florescimento, formação do grão e enchimento do grão são as fases principais que não pode faltar água de maneira alguma, né? Nós vimos lá quando a gente falou de irrigação, na disciplina de irrigação, a ETC. A ETC, no florescimento, na formação do grão e no enchimento do grão, é a fase onde a ETC é maior, onde tem maior necessidade de água. Vocês ouviram meu trem aí? A janela dá direto para a linha, a janela do escritório fica na... Se eu esticar o braço para fora, o trem atropela o meu braço. Eu falei para ele não passar aqui essas horas, mas ele passou, tá vendo? Amanhã eu vou precisar conversar lá na Rumo Logística. Passou e dá uma buzinadinha ainda, hein? Pois é, ele passa aqui na minha janela e dá buzina para nós. Eu falei para ele, não buzina, hein? Não é chique, né? É chique. Chique. Vai dormir do lado da linha do trem pra você ver que é chique. Você nem dorme. Olha lá, o trem acorda a rua inteira, é isso aí. Então vamos lá, estágio fenológico. Nós vimos lá quando a gente falou de soja, a importância do estágio fenológico, né? Essas plantas, a gente não se diz tamanho, né? Fala assim, minha planta está com 60 centímetros. Não é assim. Minha planta está com 2 meses. Não é assim. A gente fala, minha planta está no estágio tal. Estágio vegetativo, VE, V1, V2, V3, como a gente viu lá na soja, né? E os estágios R. Estágio V, estágio R, vegetativo e reprodutivo. Considerando, igualzinho a gente viu lá na soja. VE é o estágio de germinação e emergência, dura aí por volta de 4 a 5 dias. É logo onde está o ponto de crescimento, está em 2,5 a 4 centímetros abaixo do solo. Ou seja, está lá onde você plantou o milho, né? Você plantou lá 4 centímetros, 5 centímetros de profundidade, então o colo da planta está lá embaixo ainda. Então, esse é o estágio VE. Estágio V3. Então, tem estágio V1, é uma folha, eu pulei a imagem aqui, ó. A bainha visível, a folha visível, o colar, né? O colar é isso aqui, o colar é onde prende a folha na bainha. A bainha é a folha fechada. Essa é a folha, então o colar é onde prende a folha na bainha. Então, pelo número de colar, a gente conta o estágio V1, V2, V3, conforme a gente vê aqui, ó. Estágio V3, 3 folhas, ó. 1, 2, 3 folhas desenvolvidas. Planta no estágio V6, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 folhas desenvolvidas, porque essa não desenvolveu ainda. Então, dentro de cada estágio desse, tem as suas pragas, tem a sua necessidade de adubação,
tem os seus insumos, tem os seus defensivos. Então, não vamos detalhar a importância de cada fase, mas saibam disso. A importância dos estágios é exatamente esse. Né? Então, quando fala lá, no estágio V6, é um estágio onde está com rápido crescimento e está entrando na fase de floração. Então, no estágio V6, você tem que ter certo controle de certas pragas, por exemplo. Você tem que fazer uma adubação nitrogenada no estágio V6, antes de entrar na floração. Então, para isso que funcionam os estágios, para padronizar. Quando você vê a bula de um produto, ele vai estar escrito lá, aplicar na fase V4, ou seja, quando tiver 4 folhas abertas, né? Está lá, no estágio V8, inicia-se a queda das primeiras folhas e começam a surgir os primeiros florescimentos, né? Olha lá, estágio V12, 12 folhas completamente desenvolvidas. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 folhas desenvolvidas. Então, aqui a planta já está com 90% do seu desenvolvimento. Aqui eu falei uma coisa errada, né? Que aqui está iniciando florescimento, não, aqui está iniciando a queda das folhas. Aqui no estágio V12, vai começar depois do estágio V12, com 12 folhas desenvolvidas, começa o estágio VT, que é o pendoamento, que é a emissão do pendão, que é aquela parte masculina da planta, né? Aqui, ó, estágio VT é o estágio de pendoamento. Aí entra os estágios R, quando começa a surgir a boneca lá, o embonecamento, quando começa a polinização, é o estágio R1. Quando surge a primeira boneca, aqui embaixo, você já passou do estágio V12 para o estágio R1, ou seja, o primeiro estágio reprodutivo, que é daqui que vai começar a polinização e formar o grão, que é o estágio reprodutivo, né, que é por onde a planta se reproduz, que é através das sementes, né? Então, olha lá, o estresse hídrico nessa época causa baixa polinização. Então, olha lá, na época de polinização, eu tenho que ter água disponível. Essa época, R1, eu tenho problemas com lagarta na espiga, né? Então, cada fase tem os seus detalhes. Olha lá, estágio R2 está no grão bolha d'água. É esse grão aqui, ó, que ele é bem branco, tem um aspecto de uma bolha d'água. Olha aqui, ó, o grão em R2, você identifica, abrindo uma espiga, você vê que ele nem amarelo ele está, ainda não se formou aquele amido. Então, nessa situação, aqui é logo aquele, quando caiu o cabelinho, a estigma, começou a cair o estigma, começa a fazer o armazenamento de amido, que dá aquela cor amarela. Então, nesse estágio aqui de grão-bolha, é quando o André está fazendo uma pergunta ali, quantas espigas tem no pé? Só para eu concluir aqui, ó. Então, quando cai esse estigma, cai o cabelo, que formou um grão, então o grão ainda é branco, por quê? Ele ainda não tem reserva de amido. Quando cai o estigma, que ele começa a reservar amido. Então, esse é chamado grão bolha d'água. Vamos lá, quem arrisca aí? Quantas espigas tem num pé? Ninguém arrisca? Pessoal, vocês estão com medo de falar, né? 20 espigas tem no pé ou não? 2 espigas, professor. 2 ou 1. Aí entra a questão da cultivar, mas ainda a cultivares com uma espiga geralmente produzem mais do que cultivares com 2 espigas, porque quando ela produz uma espiga, ela produz uma espiga bem maior, com mais grãos e com maior fileira. O que determina a produtividade do grão, agora você já deve estar craques nisso, o que é? Peso do grão, número de fileiras e número de grão por fileira. Então, a produtividade do milho é determinado por esses 3 fatores, né? Número de fileira, número de grão por fileira e o peso do grão. Então, tem 1 ou 2 espigas por pé, a maioria tem uma espiga
que produz mais do que 2 espigas menores. Ou seja, se produz uma espiga grande. Produz 2 espigas melhor. Então, por conta de colheita, é favorável que produza uma espiga que supere 2 pequenas. É melhor uma grande do que 2 pequenas. Mas é isso aí que o João falou, uma ou 2. Então, lá, grão leitoso. Então, depois do grão bolha d'água, vem o grão leitoso, que ele já começa a ganhar a cor amarelada. Aí o estágio R4, grão pastoso. Ou seja, aqui dentro, se estourar um grãozinho desse aqui, ele já tem um aspecto. O grão bolha está uma água dentro. O grão pastoso já está, como o próprio nome diz, ele já tem uma consistência mais pastosa no endosperma, já está acumulando um amido que ele já começa a ganhar cor, a cor amarelada. Ainda é muito alto, tem 70% de umidade, e ele começa a ganhar o formato daquele grão achatado, né? Veja que aqui, ó, o grão ainda é meio arredondado. Veja que aqui no R4 ele já começa a ganhar a formação de um dente. O estágio R5 formou propriamente o dente. Então, você veja aqui, ó, ele tem essa cavidade no centro, ele começa a formar essa concavidade aqui no centro e forma um dente, né? Que olha aqui que é o estágio R5 que fala, formação do dente, né? Um grão que já está em formato de dente. Então, aqui ele já está perdendo mais água, ele já está quase que secando o endosperma por dentro, ganhando aquele aspecto de farinha, né? Começando a ficar mais seco, aspecto farináceo. E outra coisa que começa a aparecer é a linha do dente, que é essa linha que a gente consegue ver, que faz a divisão entre o grão. Essa é a linha do dente. Aqui, a linha do dente é essa aqui, ó. Então, o estágio R5 é facilmente identificado, porque ele formou essa linha, que é chamada linha do dente, onde divide a parte mais amarelada, com mais endosperma, mais seco, com menos umidade, com a parte de baixo que está mais branca. Estágio R6, a marca do dente já desceu para perto da espiga, para o centro da espiga, né? Então, forma essa camada pretejada. Veja aqui, a camada ainda não está preta. Aqui, ó, forma a camada preta e a linha do dente desce. Então, aqui está chegando a ficar aí com 30%, 20% de umidade, até chegar no ponto de maturação, né, que é o ponto de colheita, tá? Então, quando ele tem o total secamento do grão, professor, de maturação. Oi? Quando ele está nesse ponto aí de colheita, e se dá uma chuva por uma semana e usa aquele dessecante igual a soja? Não. No milho não utiliza dessecante. O milho suporta mais a chuva. O problema mesmo vai ser com relação à mecanização, a máquina, a coletadeira, andar na lavoura. Os danos no milho, porque é menor, porque ele é colhido bem seco. Ele já está com uma umidade muito baixa, então ele não absorve mais água. Diferente, por exemplo, da soja, que a gente viu, se chove na época de colheita, ela absorve água e o grão continua verde. O milho, ele já se desligou, bem dizer, aqui do caule. Quando ele atingiu o grau de maturação, aqui esse ponto de ligação da espiga com o caule já não está mais absorvendo água. Então, não tem mais, mesmo que a planta absorva, que a tendência quando chove, da cana, por exemplo, quando chove, ela volta a absorver água. A soja volta a absorver água. E ainda está ligado, o ramo ligado com a vagem. No caso do milho, ele perdeu a comunicação por isso que o milho tomba, aqui o milho tomba, por isso, porque ele perdeu a comunicação já com o caule. Então, mesmo que o caule absorva água, a espiga não vai absorver. Então, o dano não é tão grande como a gente viu na soja. O dano, a dificuldade maior é por conta
da colheita mesmo, da máquina rodar lá dentro. Então, esses são os estágios completos lá. VE, emergência, V1, 3 folhas, V7, V12, aí entra no estágio de VT, que é o pendoamento, o R1 saiu a primeira boneca, aí o R2 em diante é de acordo com a maturidade do grão. O R6 é a maturação total, onde a planta já está seca, a espiga já está pronta para ser colhida. Extração de nutrientes, né? Então, vamos falar um pouquinho da nutrição do milho. Você precisa saber o quanto que ele extrai, você saber o quanto você precisa devolver. E o quanto ele extrai, a gente já sabe, um número bem da pesquisa, né, já nos dá isso pronto. Olha aqui, ó, um grão que produz por volta de 3,6 toneladas por hectare, por exemplo, ele extrai 77 quilos de nitrogênio. Um grão que produz 10 toneladas por hectare, ele extrai 217 quilos de nitrogênio. O que é a extração, eu digo? É o que tira do solo, né? Um grão, um milho, teve uma produtividade de grãos de 10 toneladas por hectare, ele extrai 217 quilos de nitrogênio. Então, você precisa repor isso, você sabe que ele extraiu isso. E, por que? Agora, outra pergunta aí. Por que que o milho para silagem extrai mais nutrientes? Veja aqui, ó, 77, o silagem, ó, 230, 180, por que que a produtividade maior? Ó, silagem, 11 toneladas, 18 toneladas, a extração é bem maior. Vamos lá, por que que a silagem, a extração e a produtividade que está aqui é maior do que o grão? Porque tira toda a matéria seca, silagem. Muito bem, isso aí. Porque a silagem tira tudo, né? Então, quando está falando aqui que produz 18, não é só de grão, né? É o grão, com a folha, com o caule, com tudo, né? Com a espiga, com o sabugo, com a parte interna da espiga. Professor, tudo. E quanto tempo que tira o milho para fazer o silo? Quantos dias que vai para colher? Não, a hora que completa o ciclo, por volta de 100, 110 dias. Porque tem que tirar ele não com a semente com muito amido, tem que tirar ele um pouco mais maduro, como se fosse para curau, como se fosse. Tira aqui por volta do estágio R5, na formação do dente, que tira para fazer silagem. Entre R5, antes de chegar no R6. R5 é o ponto para silagem. Então, depende do ciclo, né? Mas vamos falar, uma cultivar precoce vai chegar lá no R5 por volta de 100 dias, por aí. Se for um milho safrinha, uma cultivar tardia, vai chegar por volta de 120 dias, por aí. Mas é o que você falou, para cada uma dessas fases aqui, tem uma finalidade, né? O grão leitoso, para fazer milho verde, você tira no grão leitoso, pastoso, para fazer silagem, para fazer ração, farelo, você tira no R6, para silagem R5, para milho verde R4, milho de pipoca no R4. Então, para cada utilização, você vai tirar numa fase. Aí, obviamente, diminui o tempo de ciclo, né? O tempo da sua lavoura. Mas a maior parte é feita, como é para consumo, 80% é para consumo animal, para ração, então se colhe boa parte, 80% das lavouras na fase R6, que é a maturidade máxima. Então é isso aí. Então, milho para silagem, você tira tudo, né? Então, ele extrai mais. Ele extrai mais, e além disso, você está tirando todo o nutriente que a planta absorve quando ela fica no solo, volta. Você cortou a grama lá da sua casa. Você, ao invés de você passar o rastelo, pôr num saco, jogar a grama fora, se você largar a grama lá, todo o nutriente que aquela grama que você cortou absorveu, vai voltar para o solo. É óbvio, né? Lógico que tem um tempo de mineralização, né? Porque ele está em forma orgânica, ele precisa voltar para a forma mineral para a planta absorver. Então, isso tem um tempo. Agora, vai voltar. Quando você tira para silagem, você tira do campo, da lavoura, e leva lá para o silo, você está levando todo o nutriente embora. Então,
a extração é muito maior, né? Então, a exportação, falando extração, eu falei errado. A exportação, quando você tira do campo e leva para o silo, você está exportando, você não está devolvendo nada para o solo. Então, olha lá, 80%, 90% quando você faz silagem, você está levando embora. E não está retornando. Por isso que a adubação tem que ser maior, tá? Então, para cada fase, tem a sua adubação a ser feita, tá? Então, na fase reprodutiva tem a sua adubação, na fase reprodutiva tem um outro tipo de adubação, tá? Então, veja, como eu disse lá, do nitrogênio, do fósforo e do potássio, que é uma produtividade esperada, para grão, se produz de 2 a 3, você tem que uma adubação de plantio de 10 quilos de nitrogênio por hectare, 60 de fósforo, de acordo com o seu teor no solo e o teor de potássio também. Então, isso aqui está no boletim 100, isso aqui a gente faz, vocês têm uma disciplina exclusiva de nutrição, mas o resumo para a nutrição de qualquer planta, qual é? Análise de solo e boletim 100, porque em cima da análise de solo, ele vai te dizer o seu fósforo, em que teor que está alto, baixo, muito baixo, ou o teor adequado. Então, em cima do seu teor, nós vamos lá no boletim 100, então está lá, o fósforo em resina, miligrama por decímetro cúbico, vai te lá dar um resultado de 0, vai dar 5. Então, você vem nessa coluna aqui. Então, tem que pôr, se eu estou esperando produzir 8 toneladas, e o meu resultado da análise de fósforo deu 0,5, deu 5, então tem que pôr 90 quilos de P2O5 por hectare. P2O5 é a fórmula disponível de fósforo para a planta, e assim para o potássio e para os outros nutrientes também, tá? Então, você sempre tem em cima do boletim. Lembrando que a adubação nitrogenada, ela é sempre parcelada, tá? Então, esses 10 quilos que está aqui, por exemplo, você espera uma produtividade de 6 a 8, é no plantio. Por quê? Só 10 quilos? Precisa? Não, nós vimos lá que o milho precisa lá de 100, 120 quilos de nitrogênio no ciclo. Ué, eu jogo tudo no plantio, igual eu faço na cana? Não, não faço. Eu faço parcelamento. Na cana também deveria fazer, mas eu faço o parcelamento. Então, eu jogo essa tabela aqui, ó. Então, olha lá, eu tenho uma dose de maior de 150 quilos por hectare de nitrogênio, que deu lá na minha recomendação, eu tenho que aplicar mais de 150 quilos. Então, eu aplico metade quando eu estou com 4 a 6 folhas no campo, e a outra metade de 8 a 10 folhas, tá? Se eu tenho que aplicar, aqui depende do tipo de solo também. Se eu tenho que aplicar de 60, vamos pôr aqui, ó, maior que 100, um solo de textura média, eu divido em 50% e 50%. Se eu tenho que aplicar mais de 100 num solo de textura arenosa, qual que é o problema do solo arenoso? A perda de nitrogênio por volatização da amônia, se volatilizar, perder nitrogênio, principalmente quando é ureia, eu tenho que, a recomendação é que eu divida em 4 vezes. Em solo arenoso, que a perda por volatização da amônia é muito grande. Se eu tiver que aplicar mais de 100 quilos por hectare num solo arenoso de nitrogênio, eu jogo 40 quando ele estiver com 4 folhas, 40 quando estiver com 8 folhas, e os outros 20 quando estiver com 10 folhas. Ou seja, a adubação nitrogenada, ela é parcelada. Ou você faz de cobertura, né? A maioria opta em fazer por conta de custo, fazer em cobertura dessa maneira aqui, mas pode fazer via pulverização foliar, tá? Mas por conta de custo, muitos aplicam sobre o solo. Aqui a perda vai ser grande, uma parte vai se perder e uma parte vai chegar para a planta, tá? Então, deficiência de nitrogênio na planta são as folhas amareladas. Deficiência de fósforo na planta são essas folhas arroxeadas, são os sintomas de deficiência de fósforo. Então, a dosagem de fósforo eu também encontro no boletim 100, de acordo com o teor de fósforo no solo, eu sei a minha dose, que nem aqui, ó, eu vou lá, faço análise de solo, então dá lá que eu tenho um baixo teor de fósforo
no meu solo argiloso, menos de 5 de fósforo, de acordo com a metodologia de Melick. Então, 5 menor que 5 de fósforo, eu tenho que jogar de 80 a 110 quilos. Então, essa aqui é a aula lá de nutrição. Vocês já fizeram bastante e já devem ter feito essas contas. Deficiência de potássio. Potássio é fundamental para o crescimento da planta. Sintomas de potássio são plantas menores e esse secamento na borda da folha é sintoma de falta de potássio, tá? Então, mesma coisa, aqui milho grão, a quantidade de K2O, que é a fórmula de potássio disponível para a planta, a quantidade que eu tenho, dependendo do meu teor de potássio no solo através da análise. Deficiência de magnésio forma esse mosaico de cor nas nervuras, né? Fica nervura clara e escura, e dentro dos micronutrientes para o milho, o mais importante é o zinco, é o principal micronutriente da cultura do milho, é o zinco. Pragas. Lagarta, na fase vegetativa, lagarta eslasmo é a pior praga, juntamente com a lagarta do cartucho. O que é o cartucho? É aquela que ataca na fase vegetativa, antes de ter o grão. O cartucho é a folha fechada, né? Aquelas folhas que estão enroladas ainda no caule, a gente chama de cartucho. Então, a lagarta do cartucho simplesmente vai lá e se alimenta dessas folhas que estão enroladas, né, do cartucho, e simplesmente devora toda a sua plantação. A cigarrinha do milho, o problema dela, qual é? Que ela ataca, ela transmite uma virose. Quando ela faz a sua picada de prova na planta, ela inocula um vírus e é prejudicial, que causa o enfesamento da planta. E as pragas de solo, lagarta rosca, que ataca o colo da planta, a lagarta curuquerê, que come todas as folhas, o pulgão ele cobre, forma aquela espécie de fumagina, ele cobre toda a planta deixa de fazer fotossíntese nas folhas. Lagarta, novamente, do cartucho, aqui é ela outra vez, veja que ela se alimentando do cartucho, então essa planta simplesmente vai parar de crescer. A lagarta da espiga, que na fase reprodutiva é a pior delas, porque ela entra na espiga, e qual o problema? Que você não consegue controlar, porque uma vez ela está lá dentro, o inseticida não vai mais alcançá-la. Então, a lagarta da espiga é a principal delas na fase reprodutiva. O percevejo, mesma coisa, ele faz a picada dele, ele pica o grão, e esse grão, ele se deteriora, o grão não vinga, o grão resseca. O gorgulho, que ele é um problema no milho armazenado, nos armazéns de milho, o gorgulho ataca e destrói toda a semente. Ele vai se alimentando, ele come todo o endosperma, todo o interior do milho armazenado. Traça do milho, veja aqui, ela põe os ovos no grão, e esses ovos vão surgir as lagartas, que vão devorar toda a espiga, todo o grão. E outra praga de armazém de milho são os roedouros, que, se não houver um controle com os raticidas, os rondecidas, né, que é o nome de raticida, simplesmente devora todo o barracão de armazenamento. Doença, o enfesamento do milho, que é causado por uma bactéria. Antracnose, que é causado por um fungo, que ele se aloja aqui no pé da planta e causa uma podridão nessa planta, que ela vai tombar por conta desse fungo. Tem que fazer uso de fungicida assim que detecta toda essa invasão. A ferrugem é o fungo que dá nas costas, né, parecido, aliás, é o mesmo gênero, a Fuchsínea, da ferrugem não alaranjada, ferrugem marrom da cana, é Fuchsínea também, é aquela ferrugem que fica atrás, forma as pústulas, né, que é o fungo,
fica nas costas da folha. Por que nas costas? Porque se ficar em cima, a chuva leva. O fungo é esperto, ele fica nas costas, né? Então, causa o ressecamento da folha, a planta deixa de... a sua taxa fotossintética vai cair demais. O carvão também é um fungo, o estilago é o mesmo carvão, que não é o mesmo, o gênero é o mesmo, estilago, apesar que mudou a nomenclatura na cana, mas sempre foi o estilago também, o carvão da cana. É um fungo que ele ataca e simplesmente deforma a lavoura. Ferrugem, outro tipo de ferrugem, outra fucsínia, mancha branca das folhas, podridão do colmo, que é o fusário, uma bactéria que aloja nos vasos condutores do caule, e ele causa essa podridão, chamada podridão de fusário. O eumintospóreo, que mata a folha, seca o seu interior. Podridão, fungo, que ataca a espiga. E, por fim, agora, nós vamos fazer... vocês vão fazer eu vou mostrar uma vez e vocês vão fazer esse exercício logo em seguida, do cálculo de estimativa de produção de milho. Isso é importante. Se alguém perguntar para vocês quanto que o meu milho vai produzir, na cana, muitas vezes a gente olha, dá um chute, acaba quase acertando, né? Fala, vai dar 100, 90, 95. E no milho, como é que faz? Adianta olhar? Não adianta. Qual que é os 3 fatores que nós temos que considerar? A espiga, o peso e o número de grãos, o número de fileiras, tá? Então, a formulinha é essa aí. Copiem aí a fórmula. Número de espiga em 4 metros quadrados, vezes o número de fileiras, espiga, vezes o número de grãos por fileira, vezes 0,70. Copiem todos aí. Fabrício, não está aparecendo, mas de agora ou desde o começo, que você não está vendo o slide aí que você escreveu? Os demais estão vendo, né? Eu estou vendo o Lucas copiando da tela aí, você está vendo, né? A fórmula. Ô, Fabrício, desde o começo da aula você não está vendo o slide? Você só está ouvindo eu? Pois é, agora que acabou a aula que você avisou. Os demais estão vendo os slides normal aí, né? Sim, todo mundo está vendo o slide normal aí, né? Sim. Legal. Positivo. Não, aqui o slide para mim tá normal. Ah, então é algum problema com o seu aí, ô Fabrício. O meu saiu, professor, 2 vezes. Aí eu tive que sair da sala e entrar de novo e voltou. Então, eu não sei por que isso acontece, mas é alguma coisa aí, ô Fabrício, porque... Então, vamos lá. Anota aí, número de espiga em 4 metros quadrados, vezes o número de fileiras, vezes o número de grãos por fileiras, vezes 0,70. Então, vamos lá. Como que a gente faz? Resolvendo. Primeira coisa, que é o mais chatinho de tudo, eu tenho que saber quantos espigas eu tenho em 4 metros quadrados, porque lá na fórmula vocês viram, que é o número de espiga em 4 metros quadrados. Então, como é que eu faço? Primeira coisa, vamos lá, passo a passo. Saber quantos metros lineares eu tenho na minha lavoura. Que conta eu tenho que fazer? Quantos metros quadrados eu tenho na lavoura? 10 mil metros. Quantos metros quadrados eu tenho por hectare? 10 mil. Então, como é que eu faço para achar metro linear? Em qualquer lavoura, né? Eu divido 10 mil pelo espaçamento. Então, nesse caso aqui, desse exemplo, o espaçamento é 0,80. Então, eu divido 10 mil por 0,80. Vai me dar que eu tenho 12.500 metros lineares. Até aqui tudo bem? Eu vou fazendo chamada e fazendo a aula aí. O Alan Rodrigues.
Tô aqui, professor. Aline. Presente. André de Campos. Oba! Carlos Rodrigues. Presente. Denis Turci. Presente. Denis. Presente. Sim, professor. Então, vamos lá. Ó. Então, ó, primeiro passo. Quantos metros lineares eu tenho? Dividi 10.000 por 0,80. Deu 12.500 metros lineares. Até aqui tudo bem, né? E agora? Quantas plantas que eu tenho por metro linear? Se eu falei aqui em cima que eu tenho 55.000 plantas por hectare, e se eu tenho 12.500 metros lineares por hectare, então quer dizer que eu tenho que pôr esses 55.000 plantas em 12.500 metros lineares, tá? Então, eu divido 55.000 por 12.500, que eu vou ter 4,4 plantas por metro linear. Tranquilo até aqui, ó? Então, olha lá, quantos metros lineares eu tenho? 10.000 por 0,80, deu 12.500. Quantas plantas eu tenho por metro linear? Se eu tenho 55.000 plantas por hectare, é a mesma coisa que eu falar que eu tenho que 55.000 plantas em 12.500 metros lineares. Então, eu divido 55.000 para 12.500 metros lineares, que é 4,4. E aí, por fim, eu tenho que fazer, que é o que está lá na forma. Em 4 metros quadrados, quantos metros lineares eu tenho? Aqui pegou, né? É fácil, ó. Se em 10.000 metros quadrados eu não tenho 12.500 metros lineares, então, em 4 metros quadrados eu tenho X. Então, a pergunta que eu tenho que responder para pôr na fórmula é essa. Em 4 metros quadrados tem quantos metros lineares? Então, se eu falei que 10.000 metros quadrados eu tenho 12.500 metros lineares, em 4 metros quadrados eu tenho X. 4 vezes 12.500 dividido por 10.000 é igual a 5 metros lineares em 4 metros quadrados. Fabrício Henrique. Presente. Jooma. Presente, professor. Lucas Henrique. Lucas Henrique. Presente, professor. Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro, não? Lucas Estievano. Lucas Estievano. Também não? Luiz Reinaldo. Lucas Henrique, presente. O Lucas Henrique eu marquei. O Lucas Ribeiro e o Lucas Estievano, não, né? Luiz Reinaldo Bonella tá aí. Presente. Então, ó, vamos lá. Até aqui tá tranquilo? Sim? Podemos virar? Pode. Então, vamos lá. Agora aqui é fácil, eu vou falar, né? Porque nós não estamos. Quando a aula é lá na escola, eu levo umas espigas para contar. Mas, então, vocês consideram aí como dado número de fileira 14, quantidade de grão por fileira 42. Como que eu conto? Eu pego uma média aí de 3 espigas. Lucas Estievano, presente. Então, só faltou o Lucas Ribeiro, né? Estou sem fone, tá ok, Lucas? Escreve aí no chat. O que eu faço? Eu pego 3 espigas que representam o talhão e conto o número de fileira e a quantidade de grão por fileira. E aí eu faço a média, tá? O número de fileira dificilmente vai variar de uma espiga para outra. O que varia mais é o número de grãos por fileira. Então, eu faço a média de 3 grãos. De 3 espigas que representem o talhão. Então, agora eu tenho que aplicar a fórmula. Então, aí, ó, número de espigas em 4 metros quadrados. Que continha que eu tenho que fazer para chegar nesses 22? 1 metro linear, eu não falei lá atrás que tem 4,4 plantas?
Falei lá na primeira fórmula, 1 metro linear e 4,4 plantas, certo? Certo. E 5 metros lineares. De onde veio esses 5 metros lineares? É o que eu tenho em 4 metros quadrados. Nós fizemos essa conta lá atrás também, ó. 4 metros quadrados, eu tenho 5 metros lineares. Então, olha lá, em 1 metro linear tem 4,4 plantas. Em 5 metros lineares, eu tenho 22 plantas. 5 vezes 4,4, 22. Então, considerando, nesse caso, que eu tenho uma espiga por planta, eu vou ter 22 espigas em 4 metros quadrados. Deu para acompanhar aí ou não? Legal, Lucas. Deu sim, professor. Então, vocês têm essa informação. Aqui, 1 metro linear, eu tenho 4,4 plantas. Fizemos lá atrás. 5 metros lineares, de onde veio esse 5? É o total de metro linear em 4 metros quadrados, que nós fizemos lá atrás também. Então, número de fileiras eu falei 14, número de grãos por fileira, 42 que eu dei. 14 e 42 eu falei. Vezes 0,70. Quanto dá a produtividade aí? Maíra Fabiana. Presente? Presente. Marcelo Augusto. Presente? Sim, presente, professor. Matheus Cerqueira. Quem fez a conta aí já pode falar. Matheus não, né? Pedro Guilherme. Sérgio Henrique. Presente. Vitor Hugo Pereira. Presente. Ricardo Pandolfi. Presente, professor, estou aqui. Marcelo Augusto. Tá aí, né? Falou, escreveu agora Marcelo Augusto, né? Marcelo Augusto Moraes. Isso. Eduardo Terra tá aí. Lucas Felizardo tá aí. Quando deu? O meu deu 9.055,2. Muito bem, aqui, ó. 9.055. Bateu aí, todo mundo? Bateu, professor. Agora sai fácil essa conta aqui. Último slide. Ah, será? Então faz assim, eu vou deixar para vocês resolverem aí. Na aula que vem, vocês me falam quanto deu. Certo? Vou cobrar vocês, hein? Na aula que vem, a primeira coisa que eu vou falar é quanto que deu essa conta aí. Então, só para... Oi, pode falar. Esse material vai estar lá no... Tá lá. Para nós acessar ele? Vai estar lá. Maravilha. Caso não tiver, vocês abrem a aula lá. Sabe por quê? Esse último exercício eu não sei se vai estar lá. Se não tiver, vocês abrem a gravação da aula lá e pegam esse último slide lá no... Mas peraí, então, professor. Mas não está tendo mais gravação de aula. Está tendo, professor? Tá tendo. Vamos pôr mais... Acho que eu vou pôr só mais essa aula. Até hoje eu vou deixar a gravação lá. Mas não precisa, né? Mas a diretora lá pediu para deixar pelo menos 2 aulas. Então, só mais hoje. As outras não vai ter mais, não. Ah, ajuda pra caramba as gravações, cara. Às vezes a gente tá com alguma dúvida, a gente assiste de novo e vai tirando dúvida, né? Ah, então eu vou falar que você pediu, eu vou deixar. Olívia, eu não chamei você, né? Lívia. Ah, Lívia, desculpa, estava aqui, Lília Meliane. É isso, né? Meliane, assim que fala. Estava aqui, eu pulei. Então, só confirmando, quem não veio hoje foi o Lucas Ribeiro, o Matheus Cerqueira,
e o Pedro Guilherme. O restante, todo mundo aí. Copia, então, aí, ó, as informações, ó, que aí vocês conseguem resolver. Espaçamento 0,80, 60 mil plantas por hectare, 12 fileiras por espiga, 48 grãos por fileira. Feito, quem já for copiando aí, já podemos nos despedindo. Eu vou encerrar a gravação. Quem não copiou, pode continuar copiando aí. Eu vou parar a gravação.